Esperamos mais 5 minutinhos só para que a gente possa ter a entrada de mais alguns participantes. E já começamos pontualmente às 13h10, ok? ¿Una otra pregunta? Daniel, ¿las ayudas, por favor? Erika. Vamos começar, Daniel. Você me apresenta aí, vamos iniciar? Vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação de todos, que seja um webinar que tenha muitas coisas novas e que contribua para todos vocês. Esse webinar que vamos apresentar é sobre a segurança e a veracidade da informação para crédito empresarial. Quem estará apresentando será nosso CEO da Visor, Rubem Sanches Souza. Ele é um empreendedor, desenvolvedor de produtos e negócios com experiência internacional na Ásia e na América Latina com multinacionais, construindo e desenvolvendo novas empresas. Ele tem uma sólida formação em ciências atuariais, um MBA, especializações em Harvard, Stanford e gestão de risco e inovação. Foi Country Manager do Grupo Modelo na China, teve uma ampla experiência como empreendedor em série. Também é nosso fundador da Visor, uma startup de data tech com presença no México e no Brasil. Apaixonado por fintechs, big data e design de plataforma. Bom, Rubem, gostaria de passar o microfone para você. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo pelo tempo. Sei que no final de ano devem estar com agendas bem agitadas, mas tomara que a gente tenha a falar hoje seja de utilidade e seja algo que possa trazer valor às suas empresas e à sua gestão em geral. A ideia de como organizamos o tempo para fazer algo produtivo para vocês eu vou começar falando de algumas tendências importantes, especificamente nessa ocasião, se puderem mostrar aqui o título da nossa apresentação é Segurança e Veracidade da Informação nos Créditos para Empresas, que eu acho que é um tema que tem criado alguma áreas de oportunidade, digamos, nessa ocasião, especialmente na pandemia, mas em geral no setor onde quase não se considera possível ter as informações certas e verazes das empresas quando se trata de PJs médias, etc. Então, acredito que a conversa pode apontar uma mudança de paradigma importante em como se está disponibilizando agora informações de forma muito mais dinâmica, veraz e em alta escala para poder fazer e tomar decisões que promovam novos negócios, financiamentos entre PJs e instituições financeiras. Então, vamos, por favor, ao próximo slide. Eu estou controlando aqui. Bem, um início só, reclame um pouquinho de quem somos. A Visor é uma empresa focada na ciência de dados e o que nós mais nos interessa fazer é criar um ambiente de confiança onde se possam fazer mais negócios, porque você sabe exatamente com quem você está trabalhando no ponto de vista de empresas, se elas são capazes de honrar seus cumprimentos, suas obrigações financeiras e suas obrigações de negócios.
Então, essa visão é a que nós trazemos para o mercado e acreditamos que pode ser muito produtiva desde o ponto de vista do crédito, em saber exatamente a capacidade do cliente e oferecer o serviço que ele precisa. E, por outro lado, também para essa PJ que está no processo de se encontrar com instituições financeiras, que ela tenha uma forma de se apresentar de forma veraz e estruturada, para que não tenha esse diálogo de surdos, às vezes, que acontece quando o empresário só fala do bem que ele prepara o pão e o banqueiro está querendo saber as margens de utilidade e acaba tendo uma série de desconexos. Então, avançamos sobre os temas principais dessa nossa conversa de hoje. Dentro do conhecer ao cliente num processo de originação de crédito, eu estou vendo essas tendências no mercado da múltipla interação que eu tenho tido com clientes que são instituições financeiras. Eu vejo que, primeiro, a discriminação de informação verdadeira e falsa está sendo uma questão importante de saber quando eu estou tomando decisões sobre informações verazes. Depois, a lei de privacidade de dados, de proteção de dados, tem tido um efeito importante sobre quais informações eu posso usar ou com que procedimento eu tenho que fazer para poder acessar as informações de forma apropriada e correta e respeitosa da regulação. E sobre a questão de informação suficiente, eu vou falar um pouquinho sobre se hoje, com a volatilidade da situação das empresas por causa do estresse que tem se visto no mundo econômico, se estamos com suficiente informação para tomar decisões sobre se fazer um negócio ou não. Os últimos 3 temas dos quais eu conversarei será a questão da qualidade dos dados e como que eles deveriam ser ingeridos para que eles possam ser, digamos, aproveitados de uma maneira até massiva, em formas paramétricas. E a questão de APIs é uma tendência mundial que está sendo muito bem recebida pelas organizações, onde agora, em lugar de ter integrações profundas, estamos falando de conectividade com certos portais onde você pode ir e sugar as informações de forma estruturada. E, finalmente, a visão que faz uma grande diferença nos processos holísticos de conhecer o seu cliente, que é não somente aproveitar a ocasião, por exemplo, da originação, mas também a renegociação, a renovação, a alta de um fornecedor, várias ocasiões onde você pode conhecer um cliente e que esse cliente tenha uma única identidade dentro da sua organização e um repositório de dados comum. Então, esses são os temas de hoje e vamos para frente. Veracidade de informação. Uma das coisas que acontece, vocês devem viver nos seus mundos de financiamento, é que, em geral, é mente que eu acredito. O empresário chega com um balanço que foi feito para você, banqueiro, achar que ele está nas condições e capacidade para fazer negócio e conseguir o crédito, mas não necessariamente esse reflete a realidade financeira. Por quê? Porque tem muita possibilidade de manipulação. Então, a pergunta surge, se existem fontes que são, digamos, cópias fiéis, pelo menos da atividade formal dessa empresa, que são a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda, o Ministério de Economia, o Ministério do Trabalho, todas essas informações digitais que estão sendo compiladas nesses lugares, elas têm um nível de veracidade muito alto. Chamemos, por exemplo, a emissão de uma fatura que está cadastrada no Cefaz, faz uma diferença grande se ela talvez foi emitida, talvez exista, talvez não. E se você vai poder coletar o fato de que ela está presente lá, e depois você conecta com talvez algumas das empresas que estão escriturando as faturas, então você já tem validez não somente de que existe a fatura, de que talvez já está financiada ou não. Então, essa forma de conseguir as informações e poder não somente acreditar em aquilo que se é apresentado manualmente por um cliente, mas ir nas fontes onde estão evidências claras da atividade da empresa, é uma coisa muito interessante de como usar os repositórios, tanto públicos como privados, como fontes de dados diretos sobre uma empresa, em lugar de estar usando o método tradicional de pedir
ao próprio empresário fornecer essas informações. Então, qual é a chave, a mágica que eu vejo aqui? O processo de coleta tem que ser o menos humano possível. É dizer, se você pode automatizar essas coletas e fazer que tudo aquilo aconteça sem interferência humana, a capacidade de dizer, olha, o dado de origem é válido, o procedimento para trazer esse dado não alterou a informação e as decisões foram tomadas em cima dessa informação veraz, sem potencial engano ou frustração de que alguém tenha modificado as informações intencionalmente ou não intencionalmente, é muito importante. Então, a tendência que eu vejo na indústria aqui é coleta de informações direto da fonte e automação dos processos de coleta. Seguinte ponto. Só voltando um pouquinho. Aqui, uma das coisas que eu acho interessante é que há empresas que pedem, às vezes, me apresenta a tua declaração de impostos. Eu quero ver a declaração. E a gente já está começando até a assumir que a declaração que está em formato de um PDF, ela às vezes pode ser alterada por o próprio empresário que quer, mexe aí no logotipo, deixa o marco e mexe no número usando o Adobe e faz ajustes. Então, é incrível o nível de má-fé que existe, às vezes, em fraudar documentos. Então, definitivamente, qualquer coisa que tenha um intervalo, uma intervenção humana que possa modificar as informações é de maior risco. Se você automatiza e desintermedia essas situações, tens melhor veracidade nos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma questão muito importante sobre seus efeitos sobre empresas que são hoje fornecedoras de muita informação. Tem os birôs, tem empresas como o Privo, como a Anel, etc., que têm fundamentado sua coleta de negócios, de dados, em processos que é chamado crawling público, né? Tem robozinhos que vão por toda a internet, por todas as possíveis fontes, e sem uma autorização prévia do usuário, eles estão pesquisando e puxando informações que servem para poder gerar uma imagem, um comportamental das atividades dessa empresa, dessa pessoa. Agora, o que está mudando com a Lei de Privacidade de Dados? Nós estamos mudando a um mundo onde o usuário é o dono da informação, consequentemente, ele tem que autorizar quem está acessando essa informação, e com essa autorização, uma vez recebida, então, já existe um tratamento de dados que é privilegiado, onde, ainda assim, tem que ser considerado essas questões como quem é o dono da informação é sempre o usuário, baixo a lei, ou o cliente que está fornecendo esses dados. Ele tem que autorizar, mas quem é ele, no caso de uma empresa? É a pessoa que está firmando pela empresa, é aquele que tem em possessão, por exemplo, o certificado digital da empresa. É muito importante saber que o processo de autenticação de quem está autorizando se faça de uma maneira que evidencie claramente que alguém facultado está tomando essas decisões de disponibilizar dados. E, finalmente, a noção de que informações estão baixo custódia e não necessariamente baixo posse, é dizer, quando recebo informações do usuário, a lei prevê, antecipa o conceito de quanto tempo eu tenho que armazenar isso e o que eu devo fazer caso o usuário peça de volta essas informações. Eu não quero mais que você tenha minhas informações. Como eu vou fazer e acatar essas disposições? Então, a lei está nos levando a isso e é importante considerar esses três fatores. Quem é o dono? Quem deve autorizar? Ou como validar que quem está autorizando tem a faculdade de fazer isso? E, finalmente, o fato de que a custódia de informação não é necessariamente uma definição de ownership, de que eu sou dono ou tenho posse dos dados. Então, esses grandes temas são algumas das observações que eu acho que estão afetando o mundo de hoje via LGPD. Informações adicionais que são importantes no processo de decisão. Hoje, conhecendo uma empresa a partir da ideia de que se eu pego todas as negativações da empresa, se eu vejo onde está inadimplente, onde tem certidões negativas, etc., eu vou poder estimar fraudes, eu vou poder, não estimar, antecipar fraudes ou criar
uma imagem fiel dessa empresa, é interessante, é o que se tem hoje em grandes traços, mas não necessariamente é suficiente. E qual que é a maior tema disso aqui? Eu acho que as informações atuais, em geral, elas pecam de ter duas coisas faltantes. Quando se trata de uma empresa, o faturamento e as despesas, para poder identificar a capacidade de geração de caixa, essa noção, normalmente, não é suficiente as informações que hoje estão nos birôs, ou que estão nas informações que fazem estimativas da receita, rara vez fazem estimativas da despensa, não é suficiente para saber se existe capacidade de geração de fluxo para pagar um compromisso financeiro, para pagar o abatimento de uma dívida, etc. Então, poder visualizar informações da geração de fluxo de caixa pode mudar muito a noção de uma decisão de crédito, ou, inclusive, melhor ainda, o monitoramento e a antecipação de qualquer problema que possa acontecer, sabendo quando existe algum problema de liquidez ou quando a liquidez está disponível. Outras coisas que estão ausentes, ou uma segunda tema que hoje o mercado não está fornecendo, as informações que estão, por exemplo, resultado negativações. Quando um crédito sofreu agora reestruturas ou foi adiado o pagamento com alguns dos programas que se fizeram para evitar que caísse tudo em carteira vencida ao mesmo tempo, etc. O que acontece com aquilo? Isso baixa o nível de preditibilidade do que existe em só usar as negativações como preditor de default. Claramente, existe agora a gente empurrou o problema em muitas coisas de crédito, de se hoje não está pagando, a gente simplesmente paga um pouquinho mais tarde, mas isso não nos diz se ele vai poder pagar na hora que chegue de novo a conta e tenha que honrar seu crédito. Então, essas informações também estão relativamente pobres no mercado hoje. Entrada de dados de qualidade. Uma das coisas, qualquer processo de tomada de decisões paramétrico ou o que a gente chama de data-based lending, ele exige que existam 3 características na informação, se ele vai ser alguma coisa escalável, onde você transfira uma análise experto para uma análise paramétrica. As 3 coisas a informação tem que ter um grado de confiabilidade, ela tem que ser veraz, ou senão eu tomo o risco de tomar decisões em cima de uma coisa falsificada, o qual me vai levar a resultados errados na minha decisão. Consistente é fundamental no sentido de que se eu não consigo fazer que a informação chegue do mesmo formato, com as mesmas informações consistentemente fornecidas, por exemplo, para cada categoria de empresa, porque na e tal, manufatura, tem que ter uma diferença sobre as informações do agrobusiness. Não é? Então, a estandarização desse processo de como eu recebo a informação e que ela sempre venha relativamente não sei relativamente, que ela venha em algum tipo de standard e que seja consistente para que eu nunca tenha ausência de dados ou diferenças, é fundamental para parametrizar modelos. E, finalmente, temos confiável, consistente e verdadeiro. Eu acho que a última palavra aqui eu usaria mais o conceito de se ela chega consistentemente a tempo. Né? Aqui, basicamente, o que é importante em qualidade de dados é que também a informação seja fresca, que ela venha na hora que você a pede ou precisa. Então, se você não consegue consultar a informação de uma empresa no momento adequado, então ela perde validez e ela não permite tomar as decisões corretas. Seguinte situação do mercado atual. Os APIs, está tendo uma tendência, talvez vocês tenham ouvido de Plaid ou de algumas grandes empresas nos Estados Unidos, que estão fazendo agregação de dados. Open Banking, por exemplo, tem aberto muito o conceito de que existirá uma forma de plugar cada um dos bancos e acessar a atividade comercial, a atividade de transações que esse cliente teve aí, e fazer essas portabilidades de informações. E que o usuário poderá realmente ter acesso a tudo isso. Então, a criação de APIs, APIs são não outra coisa do que portais onde você pode acessar a informação de uma forma consistente.
é dizer, ela sempre vai estar o X número de variáveis, que pode ser a receita, o faturamento, as despesas, o balanço, todas essas variáveis poderão estar disponíveis em uma estrutura que sempre é igual e onde você não tem que fazer uma integração de um sistema, senão somente conectividade. Quer dizer, você escolhe da onde você vai sugar essa informação, que é o API, você vê a estrutura do mesmo e você puxa essas informações de uma maneira que sempre vão chegar na tua base de dados com uma estrutura semelhante. Então, os APIs estão sendo muito interessantes e a tendência hoje é que sejam agregadores de múltiplas fontes de dados. Então, no lugar de pesquisar em cada uma das instituições que eu mencionei, por exemplo, Fazenda, Ministério da Saúde, blá, 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 ou o próprio Open Banking, Banco 1, Banco 2, Banco 3, já existe essa visão de agregadores que estão tendo essa capacidade de deixar tudo num só lugar para ser consultado e sugado de uma maneira já, digamos, nos Estados Unidos se chama bundling, que é agrupada para que faça sentido para o processo de tomada de decisões. Agrupar certidões mais faturamento é melhor para uma visão holística que só fazer certidões ou só fazer faturamento por separado. Sobre a questão de múltiplos momentos de análise, eu vejo isso nos grandes bancos acontecendo o tempo todo e também nos grandes corporativos. Existem processos onde a empresa tem que repetir múltiplas vezes o cadastro que ela faz com a instituição e compartilhamento de informações. E essa ideia de que um usuário não pode ser reconhecido dentro de uma instituição como único e cujas informações são permeáveis para quem queira consumi-las, ou que ele vai ter que informar as coisas em momentos diferentes da sua situação ou do seu relacionamento com o banco, por exemplo, na originação versus a renovação, e que tem que passar por processos que não se conectam, é uma experiência de usuário muito ruim e, por outro lado, também é uma situação muito difícil de pegar uma visão holística do cliente. Você acaba tendo silos de informação separados. Então, a ideia de que existam processos de análise que criem uma imagem clara do que é a situação dessa empresa e que isso seja guardado como uma identidade da empresa nas diferentes para o uso da organização, independentemente de que área, se é riscos, se é cadastros, se é autos de fornecedores, se é a área de BI, se é a área de cash management, todos eles deveriam poder acessar um repositório único da informação desse cliente se ele usa um processo igual para cadastro em qualquer das situações onde ele poderia interagir com a instituição financeira. Então, essa unificação de um só processo de coleta de dados para depois disponibilizá-los para qualquer que queira consumir, nós chamamos de múltiplos momentos de análise. E é uma tendência que também está buscando a convergência. Você vê empresas como a Accenture, a Stephanie, né? Todo mundo tentando assessorar os grandes bancos e como eles podem fazer que esses processos se alimentem de fontes comuns e não sejam silos separados e duplicados em diferentes áreas da instituição. Bem, falado isso, essas são as grandes macro tendências que eu vejo no KYC, no como fazer negócios com empresas. Falamos desde veracidade de informação até onde pesquisar as informações e como automatizá-la. E agora eu vou falar um pouquinho só de Visor e como que a gente aborda isso, para deixar o resto do tempo para perguntas e respostas. Então, vamos lá. Nós, como empresa, somos uma Data Tech, a gente conhece como uma Data Tech, que faz três coisas. Nós facilitamos que uma empresa de financiamento rapidamente conheça um cliente, conheça uma visão que nós chamamos de saúde empresarial, que inclui o conhecimento das suas finanças, o conhecimento da sua atividade comercial com seus clientes e fornecedores e o conhecimento de todo o seu cumprimento, se ele está bem com todas as autoridades. Depois vem o conceito de monitoramento. Como eu não tenho que pedir informações cada vez que eu preciso, senão eu tenho um sistema que está continuamente me alimentando exatamente o que eu quero saber sobre o meu cliente. Ele tem capacidade de pago agora, eu estou 6 meses depois, será que ele aumentou sua capacidade de gerar dinheiro e eu deveria estar acompanhando isso com um aumento de linha? Esse tipo de coisas no monitoramento, tanto para coisas positivas como para negativas,
olha, está uma situação bem apertada, a coisa vai dar encrenca e não quero ser o último em cobrar. E não quero me esperar que dê calote em alguém para saber que o cara estava tendo problema. Então, essa ideia de monitoramento, que muitas instituições fazem, a automação dela é uma das coisas que nós fazemos, e o conceito de que uma instituição financeira hoje normalmente usa ferramentas como a nossa para dar algo em troca do relacionamento íntimo, de compartilhar informações continuamente, e esse algo em troca é um conceito de assessoramento digital via tecnologia que temos criado. A seguir, falar um pouquinho sobre os momentos de avaliação onde nós funcionamos como um plug and play. A gente é um API que se coloca dentro do site ou dentro do sistema onde o cliente está participando, e ele faz 3 coisinhas aí. Diz assim: sou fulano de tal, posso autorizar, dá consentimento nos termos e condições e cadastra o certificado digital como uma forma de autenticação. Isso abre a porta para que todas essas coisas, se eu estou fazendo isso quando eu refiro o site, olha, cadastra aqui para começar teu processo de crédito em uma originação, ou cadastra aqui para ver se eu posso te reavaliar para uma renegociação, ou cadastra aqui para fazer uma reestrutura do teu crédito para saber se tens a capacidade, ou em um processo de avaliação de fornecedores, olha, você é a primeira vez fornecedor, ou estamos fazendo a renovação do contrato. Se usamos esse API para poder fazer esse cadastro e ele leva a que a Visor, nesse caso, possa fornecer todo esse estudo de saúde empresarial, então fica muito mais fácil que não exista processo separado, se não esteja tudo unificado em uma fonte só, e esse cliente você possa disponibilizar essas informações em qualquer área que possa requeri-las ou qualquer momento da jornada desse cliente. O processo, como funciona a Visor, eu mencionava, tem esse cadastrinho que você coloca na sua página, basicamente completam as informações de contato, fazem um login com uma autenticação com seu SNPJ, também conhecido como certificado digital, e pronto. Com isso, é possível fazer o seguinte: primeiro, trazer uma visibilidade em minutos de se essa empresa tem a capacidade ou não para cumprir com os critérios de crédito que eu normalmente uso na minha política de riscos. Se isso passa, então imediatamente eu vou dizer, eu quero saber a maior profundidade como que essa empresa está. Se ela não passa com os quesitos básicos de, olha, está quebrada, o faturamento está por abaixo do que eu me interesso, está numa região diferente, está com KNAI que eu não financio, esse tipo de coisas ajuda muito a filtrar. E uma das coisas que é legal desse sistema de filtros é que ele não é estático. Ele me permite que um prospecto que talvez não foi atinado, não faz um match com minha política hoje, se em 8 meses ele já se torna viável, eu vou ter essa atualização da sua situação financeira, sua situação de compliance, todas essas coisas que a Visor traz, para que você possa simplesmente dizer, agora sim me interessa, eu vou pegar as informações e eu já vou ligar, eu já vou contactar esse cliente com uma oferta clara do que ele vai precisar quando é o momento apropriado. Isso reduz o custo de aquisição, no sentido que você já gastou para trazer esse prospecto na mesa, e em lugar de estar gastando para trazer um novo ou para fazer que ele volte quando ele já está bem, você se antecipa e chega lá já com uma oferta. Então, outra das coisas que fazemos nesse conhecimento é um estudo que nós chamamos de perfil de crédito, que é super profundo, vai desde as áreas de relação de grupo econômico, entendimento de todos os balanços, operações, e tudo isso é sugado, como eu mostrava, das tendências da indústria, de fontes públicas ou privadas com autorizações do cliente. Não todas as informações estariam disponíveis no crawling. Algumas são exatamente viáveis de acessar somente com essa autenticação que eu mostrei um pouco antes. E estão organizadas no nosso trabalho aqui em forma de um estudo de crédito que permite quase todas as operações ou todas as informações necessárias para poder formalizar o crédito. E isso é inserido nos sistemas das empresas via um PDF ou via um API também que entrega as informações de forma estruturada num arquivo texto, num JSON file, para poderem ser aproveitadas dentro dos seus sistemas. Finalmente, o conceito de monitoramento é o acompanhamento dessa empresa que se cadastrou no sistema ou no serviço de vocês, na sua página, mas usando a Visor. Basicamente, esse monitoramento acompanha uma série de indicadores que se parecem os covenants que acompanhariam um crédito,
para saber se ela está perdendo seus clientes, se ela deixou de pagar seus impostos, se ela apareceu numa negativação que afeta a relação. E esse acompanhamento mês por mês faz uma grande diferença na gestão e na proximidade que você tem com o seu cliente. E reduz que isso tem que ser feito com o executivo ligando para voltar com o problema de origem, de se a informação que está sendo fornecida no telefone ou na revisão é veraz, e outro problema é o gasto, né, de estar fazendo esses contatos todo o tempo. Então, aqui o monitoramento permite reduzir esses custos e, claramente, o resultado daquilo é uma redução na inadimplência, consequência de se antecipar a problemas, ou, o contrário, um aumento de rentabilidade por estar aí próximo do cliente quando ele precisa outro serviço. Finalmente, o conceito de aconselhamento, que usamos o logo do Sofisa, um dos nossos clientes, é como a ferramenta da Visor é oferecida em nome do cliente que nos utiliza, nesse caso o Banco Sofisa, para chegar com uma ferramenta adicional de informações para seu cliente PJ, onde ajuda a que esse cliente se saiba autoavaliar e ver que ele tem talvez áreas de melhora em coisas, por exemplo, como aparência, que a gente chama aqui, é o cumprimento. Ele pode até saber se ele está com problemas que ele talvez nem reconheça ter. Estou com um problema no ECD contribuições porque eu não coloquei a informação correta, ou estou negativado aqui, eu nem sabia. E essas coisas a gente dá uma atualização em nome do cliente para que esse usuário, essa PJ, receba algo à troca e possa se gerenciar e criar um ciclo virtuoso no relacionamento com a instituição financeira, de melhorar sua capacidade de pagar esse empréstimo que ele pegou com a instituição. Como se trabalha com a Visor? Normalmente nós oferecemos um teste de 15 dias para poder ver que essa história de pedir autenticação do certificado digital é perfeitamente bem aceita pelo mercado, que também as informações que são fornecidas são de uma qualidade maravilhosa que faz uma diferença sobre o que se tinha, tanto em agregar mais dados como trazer mais veracidade nos que já se tinham. E, finalmente, para a contratação, nosso serviço é muito plug and play, simplesmente, eu quero trabalhar com isso, já terias teu site aí com o teu API montado, ou um microsítio que a gente faz, talvez, se você não quer modificar a sua tecnologia, e pode começar a rodar. Então, é isso que a gente faz e estou à disposição para dúvidas ou perguntas. Bom, temos aqui no chat algumas perguntinhas. A primeira do Manuel, ele perguntou assim, caso realize uma prospecção, quanto tempo a Visor leva para atualizar os dados dessa análise? Os nossos dados, uma vez que o cliente se cadastrou e fez esse registro que eu mencionava com o CNPJ, estão disponíveis em minutos. Então, você pode imaginar que em 30 minutos, 1 hora no máximo, você vai estar recebendo informações sobre essa situação dessa empresa no preview, e a informação completa, por exemplo, todos os outros meses vai estar simplesmente disponível, atualizada na hora que você precisa consultá-la, e só vai ser selecionar e puxar, e vai poder ter essa informação no monitoramento de web ou via os APIs, simplesmente uma instrução de vai, pega a última atualização das informações do cara e pronto. Estão disponíveis para quem queira usá-los. Perfeito. A segunda pergunta está dizendo quais são as políticas da Visor em relação às informações obtidas para evitar danos a terceiros? As políticas estão muito associadas a como nós respeitamos essa questão da LGPD. A LGPD nos diz que precisamos de um consentimento do usuário para poder usar essas informações que ele está nos permitindo acessar. Então, essa primeira questão, a legalidade dos termos e condições do aviso de privacidade, que é feito no aceite no registro digital, já nos dá um marco de como se trabalha essa informação. E a outra coisa é para quem que eu vou compartilhar essa informação. Nesse caso, a gente vai muito além da lei, especifica claramente o destinatário da informação que está sendo compartilhada. Então, se essa empresa está trabalhando com o banco X, é só o banco X que vai poder acessar essas empresas. E se ela quisesse compartilhar com o banco Y, então o banco Y vai ter que pedir via nosso sistema ou usar a nossa tecnologia para poder
convidar esse usuário a que ele aceite os termos e condições e a aviso de privacidade com ele, e, consequentemente, ele também possa acessar as informações. Então, aqui, tanto uma proteção do ponto de vista de compliance com a LGPD, de pedir autorização, quanto uma questão de limitar o número de quem pode receber as informações disponibilizadas. Então, dessa forma, nós acreditamos estar contornando bem a preocupação dos usuários com quem estão compartilhando suas informações. Espero ter podido responder. Outra pergunta que tem aqui no chat também, o Helder diz, quanto tempo dura um piloto? Os pilotos, nós sugerimos que sejam no máximo 2 semanas. O motivo para ser 2 e não 3, ou para não ser 3 dias, etc., a montagem de tudo que você precisa para rodar um piloto está para nós disponível em 1, 2 dias no máximo. Você já receberia seu microsítio, sua área onde você pode convidar seus usuários para ver as análises que podem receber, etc. Então, é bem rápido de montar. Mas, normalmente, para que ele seja bem sucedido, você tem que dar, pelo menos 3 coisas que têm que acontecer. Alguém vai fazer os convites dessas empresas a seu processo digital de análise. Então, esse grupo de executivos da área comercial ou as pessoas que queiram lidar com o piloto vão querer aprender desse processo de convite a uma análise digital, e eles têm que ser assignados, você tem que ter alguma estrutura de quais empresas vocês vão querer contactar. Depois, vai ter que ter uma área de riscos ou um usuário em geral da análise que vai querer ver o resultado dessas informações e validar a qualidade dos mesmos. Então, normalmente, isso, imaginem, 3, 4 dias intensos de convite, ligação, etc., validas aqui que o processo de convidar para esse processo digital funciona, e depois alguém vai recebendo as informações e vai, em paralelo, avaliando se elas são entregues a tempo, se elas são verazes e se elas são consistentes, né? E isso, em termos práticos, pode durar 1 semana e pouquinho, e depois ver o resultado do piloto, se foi positivo, se ele realmente pode ser levado para um rollout, apresentar ao quem for o sponsor, e nossa estimativa é que isso demora umas 2 semanas. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui no chat também, que está dizendo, depois de passar o período do piloto, quanto tempo dura o contrato com a Visor? O nosso contrato é em aberto. Normalmente, nosso serviço é forma de um software as a service, que oferece que, por uma análise, você receba também 12 meses de monitoramento. Então, ele tem essa noção de que uma empresa analisada, você receberia 12 meses de atualizações até que você decida renovar e consultar novamente. Consequentemente, o contrato poderia se dizer que é de 1 ano mínimo, mas a realidade é que você pode rescindir-o antes se quiser, mas nossa experiência é o contrário. Temos essa renovação porque o conceito de análise de empresas é tão dinâmico que você não quer fazê-lo uma única vez, você normalmente quer fazê-lo em ocasiões importantes, como a renovação, como o compliance, para poder baixar as informações de normativa, ou quando você quer atualizar os cadastros, etc. Então, assim funciona o contrato. Alguma outra pergunta, Daniel, no chat? Não. No chat já foram todas. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, quer aproveitar o momento no chat. Bom, só que fica a agradecer a todos que tenham dedicado o seu tempo hoje. Eu espero que algumas dessas tendências tenham sido interessantes de ver como se está mudando o mundo e também conhecer como nossa ferramenta está procurando fazer que essas tendências se tornem muito fáceis de acessar e de pôr a funcionar a favor dos seus negócios e a favor de um portfólio de clientes PJ mais saudável, mais rentável. Então, obrigado a todos e tudo de bom nesse final do ano.
Muito obrigado. Tchau, tchau.